Antes de você pensar em se mudar para Imperatriz, ou até imaginar como seria viver em um dos bairros mais valorizados da cidade, existe uma verdade que pouca gente tem coragem de dizer. Imperatriz cresceu rápido demais, e esse crescimento criou bolsões de luxo que convivem lado a lado com áreas ainda simples, quase escondidas. É como se a cidade tivesse duas faces: a Imperatriz que todo mundo conhece, quente, movimentada, comercial, e a Imperatriz que quase ninguém mostra, onde o metro quadrado dispara, onde casas parecem verdadeiras fortalezas e onde o custo de vida muda completamente. Só que existe algo ainda mais surpreendente. Os bairros mais caros da cidade não se tornaram caros por acaso. Por trás de cada rua valorizada existe uma história, uma transformação e até algumas disputas territoriais silenciosas que moldaram o mapa urbano ao longo das últimas décadas. E é aí que muita gente se engana. Valor não tem só a ver com beleza ou segurança. Às vezes, uma simples avenida construindo acesso a outro ponto estratégico muda completamente o destino de um bairro. Outras vezes, basta um empreendimento de alto padrão para redefinir toda a paisagem ao redor. Neste vídeo, você vai entender como Imperatriz criou seus redutos de luxo, porque alguns bairros saltaram de preço em tão pouco tempo e quais sinais mostram que a cidade ainda está se expandindo para novos lados. Vamos entrar na história de cada região, entender por que essas áreas se tornaram tão desejadas e revelar o que realmente pesa na hora de alguém decidir pagar caro para morar ali. Prepare-se, porque quando chegarmos ao último bairro, você provavelmente vai questionar tudo o que achava saber sobre Imperatriz. Não é exagero. A explicação por trás dele derruba qualquer previsão lógica e mostra como a cidade ainda guarda surpresas capazes de virar o jogo do mercado imobiliário. Para entender por que alguns bairros de Imperatriz alcançaram preços quase inacreditáveis, é preciso enxergar os sinais que muitos moradores ignoram. Tudo começa com um movimento silencioso, o deslocamento natural das famílias que buscam conforto, segurança e praticidade. Esse desejo coletivo, somado ao crescimento comercial, cria um efeito dominó que transforma alguns pontos específicos em áreas de disputa. O primeiro sinal está nas rotas de mobilidade. Sempre que uma região ganha acesso fácil às principais avenidas, como Pedro Neiva de Santana, Dorgival Pinheiro ou Bernardo Saião, o preço das casas e terrenos dispara. Não é apenas comodidade, é a certeza de que o morador está conectado aos polos de trabalho, lazer e estudo sem perder tempo no trânsito. Em Imperatriz, isso vale ouro. O segundo sinal são os empreendimentos privados. Quando um condomínio fechado, um shopping, um hospital ou até um hipermercado decide se instalar em determinado bairro, o impacto é imediato. A valorização cresce como se alguém tivesse apertado um botão. E isso explica por que regiões antes vistas como comuns, discretas ou até afastadas subitamente entraram no radar de investidores e famílias que buscam status. O terceiro sinal é mais sutil: a mudança do perfil dos moradores. À medida que pessoas com maior poder aquisitivo começam a se concentrar em certas ruas, a sensação de segurança aumenta, o comércio se adapta, novas escolas chegam e a dinâmica social se transforma. É como se o bairro ganhasse um novo DNA. E quando esse DNA muda, tudo muda junto. O preço, a demanda, o tipo de construção e até o estilo de vida. Imperatriz passou exatamente por esse processo. Há bairros que cresceram por estratégia e outros por oportunidade. Alguns se desenvolveram porque eram simples terrenos baratos que chamaram atenção na hora certa. Outros ganharam valor porque estavam cercados pelo progresso, como uma ilha que se torna o centro do mapa sem ninguém perceber. Cada um dos bairros desta lista se encaixa em pelo menos um desses sinais, e alguns, nos três. E é aí que a história fica realmente interessante. Agora que você entende os sinais que transformam um bairro comum em um território valorizado, é hora de entrar na realidade concreta de Imperatriz. Aqui, cada região se tornou cara por motivos muito específicos, e alguns deles dizem muito sobre a identidade da própria cidade. Quando você começa a observar os bairros de alto padrão, percebe um padrão curioso. Quase todos surgiram a partir de um movimento de expansão horizontal. Imperatriz nunca cresceu para cima, como as capitais. Cresceu para os lados, seguindo a disponibilidade de terras e a força do comércio.
E é exatamente nesse movimento que alguns bairros despontam com força. Áreas próximas a universidades, hospitais e centros comerciais se tornaram pontos estratégicos. Não foi coincidência que bairros como Três Poderes e Jardim Tropical viraram polos desejados. Eles ficaram cercados por serviços essenciais, e quando isso acontece, quem pode pagar se aproxima, e quem está longe tenta chegar. O metro quadrado muda rápido porque a procura cresce mais rápido ainda. Mas há outro fator pouco comentado: os projetos urbanísticos não oficiais. Na prática, são pequenos movimentos de mercado que acontecem fora dos holofotes. Construtoras compram grandes terrenos, silenciosamente, e começam a erguer residências de alto padrão. Sem barulho, sem anúncio, apenas transformando o bairro de dentro para fora. Quando as pessoas percebem, já é tarde. Os preços subiram, a vizinhança mudou e o bairro entrou em outra categoria. Também existem os bairros que se valorizam pela expectativa, e não pela estrutura atual. É o caso de áreas próximas a novas vias, projetos de expansão e loteamentos planejados. A simples possibilidade de crescimento faz investidores se movimentarem. Eles não compram o que o bairro é hoje, mas o que ele pode se tornar amanhã. E Imperatriz tem muito disso. Bairros que valem mais pela promessa do futuro do que pelo presente. É aí que nascem as surpresas, as viradas de jogo e as regiões que saltam no ranking sem que ninguém entenda exatamente como. É aqui que tudo muda. Depois de entender os sinais, a história e os bastidores do crescimento urbano, chegamos aos bairros que realmente moldam o topo da lista. Aqueles onde o metro quadrado atinge valores que muita gente simplesmente não acredita até ver. E o mais impressionante não é o preço, é o porquê desse preço existir. Para muitos moradores, o bairro Maranhão Novo é um símbolo claro dessa transformação. Ele se tornou um dos endereços mais cobiçados de Imperatriz não apenas pela localização privilegiada, mas pela presença constante de casas amplas, projetos arquitetônicos modernos e uma vizinhança com poder aquisitivo elevado. Ali, as ruas tranquilas e a sensação de segurança criaram uma bolha de valorização que cresce ano após ano. Já o Bacuri vive uma realidade completamente diferente. É um dos bairros mais tradicionais da cidade, mas com pontos tão específicos e disputados que chegam a surpreender até quem vive ali desde criança. Certas áreas do Bacuri se tornaram tão valorizadas que parecem ter sido recortadas do restante do bairro. Isso acontece quando fatores sociais e econômicos se concentram em poucas quadras, criando pequenas zonas de alto padrão. É um fenômeno raro, e Imperatriz tem um caso único. O Novo Horizonte, por sua vez, mostra como novos empreendimentos são capazes de virar o jogo do mercado imobiliário. Em pouco tempo, condomínios modernos, casas planejadas e avenidas recém-estruturadas transformaram toda a paisagem. A valorização ali parece ter acontecido de uma vez só, como se o bairro tivesse acordado em outro patamar. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao impacto do último bairro da lista. Ele não é o mais comentado, não é o mais antigo, e nem sempre é o mais bonito. Na verdade, é justamente essa contradição que faz dele a maior surpresa. Seu crescimento exponencial, silencioso e rápido demais pegou todo mundo de surpresa. Moradores, investidores, urbanistas, e até quem achava que entendia tudo sobre Imperatriz. Chegamos ao ponto mais surpreendente de toda a lista. O último bairro, aquele que mais chama a atenção e que realmente deixa qualquer morador de Imperatriz perplexo, é o que menos parecia destinado a ocupar esse lugar. O bairro Parque das Palmeiras. Por muitos anos, ele foi visto como uma região comum, sem grandes destaques, quase sempre lembrada apenas por quem já vivia ali. Mas o que aconteceu nos últimos anos transformou completamente seu valor, e a explicação diz muito sobre o futuro da cidade. A virada começou de forma discreta. Novas vias de acesso aproximaram o bairro de áreas estratégicas. Empreendimentos surgiram como pontos de luz em um mapa antes apagado. A chegada de condomínios verticais e horizontais trouxe uma nova identidade ao lugar. De repente, o bairro deixou de ser apenas uma opção e se tornou uma oportunidade. E quando isso acontece, o mercado percebe antes de todo mundo. O mais curioso é que a valorização do Parque das Palmeiras não se baseia apenas na estrutura atual,
mas na promessa. Ele carrega um potencial de expansão que outros bairros já não têm mais. É como se estivesse no centro de um tabuleiro que ainda está sendo montado. Cada nova rua asfaltada, cada comércio que chega, cada lote que muda de mãos contribui para um crescimento acelerado, quase inevitável. E esse é o grande ponto. Imperatriz ainda está se redescobrindo. A cidade não chegou ao limite. Na verdade, está apenas começando a revelar para onde está indo. E observar esses bairros, tanto os tradicionais que mantiveram o topo quanto os inesperados que subiram de forma espantosa, é como ler o futuro antes que ele seja escrito. Se você mora em Imperatriz, já percebeu. A cidade se move rápido. Se você pensa em morar, investir ou entender o porquê de certos lugares custarem tão caro, essa lista mostra que nada acontece por acaso. Cada bairro é uma peça de uma história maior. E talvez, daqui a alguns anos, um novo bairro surpreenda de novo, porque Imperatriz sempre encontra um jeito de mudar o jogo.